Bem, galera do DSK, tudo bem? Vamos aqui resolver mais uma questão da prova de matemática da FUVEST 2022. Vamos a ela. Um deltaedro é um poliedro cujas faces são todas triângulos equiláteros. Se um deltaedro convexo possui 8 vértices, então o número de faces desse deltaedro é... Note a dote. Em poliedros convexos, vale a relação de Euler, que é F menos A mais V igual a 2, em que F é o número de faces, A é o número de arestas e V é o número de vértices do poliedro. Bom, pessoal, essa questão é uma questão, ela não é muito trabalhada durante o segundo grau, em especial com esse nome aí, não é? Nós sabemos os poliedros de Platão, que é o TOD, lembra? O tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro, aqueles poliedros. Agora, esse aqui não é um poliedro convencional que você vê nos materiais apostilhados onde você estudou. Mas, não se preocupe, pelo menos a fórmula ele nos deu, não é isso? Então, não há dúvida que nesse caso, repara que o número de vértices nós sabemos, são 8 vértices. Bom, então vamos aqui no quadro comigo, vamos verificar a fórmula que ele nos oferece. Olha, a fórmula que ele deu for faces, o número de faces, menos o número de arestas, mais o número de vértices é igual a 2. Bom, obviamente você percebeu que nós temos muitas incógnitas e uma fórmula só, não é? Nós temos, na verdade, 3 incógnitas aqui praticamente. Claro que você já sabe que, no caso, o número de vértices ele nos fornece, que são 8. Então, isso aqui já não é o problema nosso mais, ó. Ficaria faces menos arestas mais o número de vértices, que no caso são 8, e vamos ter, então, o valor igual a 2. Não é isso? Bom, então vamos parar aqui um pouquinho e vamos repensar na fórmula que nós acabamos de escrever. Bom, já melhorou muito, não é? Nós tínhamos 3 coisas que nós não sabíamos tecnicamente. Ao ler, descobrimos que os vértices, um total de 8 vértices, já melhorou. Ou seja, nós temos uma relação agora entre faces e arestas. Só que tem uma coisa que você precisaria de lembrar nesse caso. Você vai ter que pensar numa espécie de uma bola. Uma bola, por exemplo, de vôlei. Uma bola de futebol de campo. Ela não é feita com aqueles gomos, com aqueles pedaços de couro que a turma vai pegando e vai juntando até fazer ali o formato que tem que ter. É a mesma coisa aqui. O que você tem que pensar? Você tem que pensar na dica que ele te deu. Vamos voltar aqui no texto para você ver. Ele te deu uma dica. A dica é esta, ó, onde todas as faces são triângulos equiláteros. Bom, não, peraí. Imagine você com uma tira de couro. Acompanhe aqui comigo, ó. Aí você tem aquele resto de couro que sobrou, como se fosse você fosse fazer uma coxa de retalhos. Então você tem aqui um pedaço de couro que é um triângulo. Mas você não tem que juntar a essas faces. Você concorda que nós teríamos que colocar uma outra face triangular aqui e depois, por exemplo, mais uma outra face triangular e depois mais uma outra face triangular? Só que você tem que costurar.
Você tem que juntar essas faces. Então você concordaria que eu iria obrigatoriamente juntar estas duas faces? E no final, ela não iria se transformar em uma só? Aqui, ó, nós não teríamos que juntar, alinhavar, colar essas faces. Então, isso vai acontecer com todas elas. Ou seja, na verdade, a cada duas arestas, você vai ter apenas uma na figura que você quer. Porque aquelas duas, elas se unem para se transformar em uma só. Então, o que você pode pensar? Você pode pensar em escrever uma fórmula. Por exemplo, vê se você concordaria que o número de arestas do poliedro, o número de arestas que você teria, seria, não são 3 arestas por face? São 3, não é? Porque ele fala que as faces são triângulos equiláteros. Bom, então é claro que cada face você tem 3 arestas. Só que, na verdade, no frigir dos ovos, a cada duas vai, na verdade, formar uma só. Então, você pode, por exemplo, falar que o número de arestas final será o valor de 3 por face, só que você vai alinhavar, vai juntar as duas, então você vai diminuir pela metade. Com isso, irmãos, você tem uma outra equação com as mesmas incógnitas. Então, o que nós poderíamos fazer? Nós poderíamos, por exemplo, deixar aqui as faces e no lugar das arestas, nós vamos trocar pelo valor que nós achamos aqui anteriormente. Concorda? E, por exemplo, neste caso, se eu passasse o 8 para o segundo membro, nós não teríamos que trocar o sinal do 8. Ficaria menos 8. Mais 2. Então, isso aqui, ó, iria nos dar menos 6. Bom, qual que então seria o nosso próximo passo? Tirar o MMC. Então, o MMC geral vale 2. Então, 2 vezes F, 2F. 2 por 2 dá 1. Vezes menos 3F, menos 3F. 2 vezes menos 6 vai nos dar menos 12. Menos 1F é igual a menos 12. Então, se nós multiplicássemos este valor ou esta equação por menos 1, você concorda que nós teríamos que obrigatoriamente trocar o sinal de todos os números e variáveis que nós tínhamos? Portanto, iríamos achar que 1F é igual a 12. Então, a nossa conclusão seria que o número de faces desse poliedro seria 12. Vamos voltar aqui no na nossa questão da FUVEST 2022. Letra certa, letra E, nesse caso, 12. Bom, se você gostou, deixe o seu like aqui, nos acompanhe pelas redes sociais, inscrevam-se no nosso canal e até a próxima resolução. Bons estudos!